Sejam bem-vindos a mais uma análise documental da nossa série Videoteca Ciência Florestal, Conexão com a Sociedade. É muito bom ter a nossa audiência por aqui para explorar os bastidores daquela ciência que muitas vezes passa totalmente despercebida no dia a dia, mas que literalmente sustenta o mundo natural. Hoje a gente vai mergulhar no incrível universo da conservação de sementes e vamos entender como a solução de um baita desafio técnico de laboratório pode gerar impactos gigantescos em escala global. E para deixar claro, toda essa nossa explicação de hoje é baseada num trabalho de excelência. A gente está falando da dissertação de mestrado da pesquisadora Raimunda Catiane Souza Lopes. Esse estudo super rigoroso foi desenvolvido lá no renomado Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal de Lavras, a nossa conhecida UFLA. É graças a essa pesquisa minuciosa que a gente vai ver de perto como a ciência florestal brasileira está inovando de um jeito brilhante. Seção 1. Conexão com a sociedade, onde o laboratório encontra o mundo real. Sabe aquela ideia clássica de cientistas de jaleco branco trabalhando isolados de tudo? Pode esquecer. A verdade é que processos otimizados dentro de um laboratório têm um impacto direto e imediato no mundo real. Isso afeta desde as prateleiras dos supermercados e as grandes plantações agrícolas até os vastos projetos de reflorestamento. Para guiar a nossa conversa, eu deixo essa pergunta provocativa no ar. Como que uma simples mudança no botão ou na programação de uma estufa de laboratório pode ao mesmo tempo proteger ecossistemas e economizar uma quantidade colossal de energia elétrica? Parece mágica, não é? Mas é metodologia científica focada em resolver problemas práticos. Seção 2. O problema da umidade. O desafio invisível dentro de cada semente. Para desvendar esse mistério, a gente precisa olhar para o centro do problema. A água que fica escondida no interior das sementes. É um desafio invisível ao olho nu, mas que tira o sono de produtores no mundo inteiro. Pensa na semente como uma plantinha adormecida, só aguardando pacientemente o momento perfeito para despertar. A quantidade exata de umidade lá dentro funciona como um relógio biológico dela. Se a semente guardar água demais, ela pode achar que já é a hora de acordar, acelerar o metabolismo antes do tempo e gastar as suas reservas vitais. E pior ainda, essa umidade extra é um convite aberto para a proliferação de fungos nocivos que apodrecem e destroem essa vida em potencial. Isso mostra a enorme responsabilidade que um simples teste de umidade carrega. Saber a porcentagem exata de água numa semente é a chave mestra da agricultura moderna e da preservação ambiental. Essa precisão que avisa aos produtores qual é o dia perfeito para a colheita. É o que garante que as sementes vão sobreviver meses ou até anos armazenadas sem perder a força. Em última instância, é o que garante a segurança alimentar humana e a saúde das nossas florestas. E aí entra a grande questão. Historicamente, para descobrir essa umidade com total precisão, a regra mundial manda aquecer as sementes numa estufa a 105 graus Celsius por longas 24 horas. É um método infalível? Sim, mas tem dois problemas gigantescos. Demora uma eternidade e gasta uma quantidade absurda de energia. Aqui entra a grande sacada do estudo. E se a gente subir essa temperatura para 130 graus, mas cortar o tempo para algo entre 1 e 4 horas? Será que a precisão continua a mesma? Seção 3. A ciência na prática. Por dentro da rotina do laboratório. Claro que questionar um padrão mundial exige provas contundentes, e foi exatamente isso que o Laboratório de Sementes Florestais da UFLA foi buscar, com absoluto rigor estatístico. O passo a passo no laboratório é bem lógico e direto. Primeiro, eles pesam as sementes frescas dentro de pequenas cápsulas de alumínio. Depois, essas cápsulas vão para a estufa, com o calor e os tempos cronometrados. Quando saem, passam por um equipamento chamado dessecador para esfriar sem puxar a umidade do ar de volta. E por fim, são pesadas de novo. A diferença exata entre o peso inicial e o final é a água que evaporou. Para ter certeza de que as descobertas seriam sólidas, a pesquisa foi dividida em duas frentes independentes. Na primeira, eles forçaram o calor a 130 graus e monitoraram os resultados hora a hora de 1 a 4 horas. Na segunda frente, eles pegaram o método clássico de 105 graus e esticaram o teste de 6 até 48 horas, só para entender o tempo real onde a perda de água estabiliza. Tudo isso testando sementes de dezenas de espécies de plantas diferentes, do ipê ao algodão, do milho ao angico. Seção 4. Resultados que surpreendem. A quebra do paradigma das 24 horas. Então, o que os dados finalmente revelaram? Simplesmente evidências que quebram um paradigma de décadas nos manuais de análise. Para espécies como a banana de macaco e o ipê da serra, não teve absolutamente nenhuma diferença estatística ao usar a estufa a 130 graus, não importando se o teste durou 1, 2 ou 4 horas, em comparação com as tradicionais 24 horas. Bateu igualzinho. Para a semente de leucena, a precisão máxima chegou em apenas 1 hora.
Já o Angico amarelo precisou de 2 horinhas. A mesma precisão cirúrgica numa fração de tempo. E por que isso funciona tão bem? Física pura e simples, pessoal. Aumentar a temperatura aumenta a energia cinética dentro da estufa. Isso cria um ambiente agressivo que obriga as moléculas de água a irem para a superfície da semente e evaporarem muito mais rápido. E a grande sacada é que a pesquisa provou que para essas espécies mais rústicas e nativas, esse choque térmico acelerado não chega a queimar nem degradar a semente a ponto de bagunçar o peso final. A análise continua 100% precisa. Só para a gente visualizar o tamanho dessa economia de tempo, olha isso. Trata-se de sair de uma espera absurda de um dia inteiro, 24 horas aguardando o resultado de um lote, para conseguir um diagnóstico exato em apenas 1 hora. Para os cientistas e agrônomos que lidam com sementes como o ipê-mirim e a leucena, isso é uma verdadeira revolução na rotina de trabalho. Seção 5. Sustentabilidade e futuro. O impacto global de uma nova metodologia. Mas a ciência não acontece isolada. E isso fica muito óbvio quando a gente sai do micromundo da semente e olha para o impacto global. Anota esse número, 95,42%. Isso mesmo, essa é a redução total no consumo de energia elétrica quando se usa o tratamento de 1 hora a 130 graus comparado ao método antigo. É um ganho de eficiência assombroso. Trazendo a física para o balanço financeiro, vamos falar de bolso. No método tradicional, o consumo era de 4,80 kWh. Isso custa mais ou menos R$ 3,35 por teste. Já no método novo, de 1 hora, o consumo despenca para irrisórios 0,22 kWh. O custo cai para 15 centavos. Parece pouquinho para um teste só, né? Mas imagina os grandes laboratórios e cooperativas fazendo milhares de análises de umidade todos os dias pelo mundo. A diferença de custo financeiro e de gasto de energia é simplesmente colossal. E é assim que a gente percebe um espetacular efeito dominó gerado por essa pesquisa brasileira. Menos eletricidade consumida significa contas de luz menores, o que ajuda muito a democratizar os pequenos laboratórios. Gastar menos energia também significa menos emissão de gases de efeito estufa pela rede elétrica, transformando o controle de qualidade num aliado contra o aquecimento global. É garantir que a rapidez na agricultura e a proteção da nossa biodiversidade caminhem lado a lado, de um jeito super sustentável. Ao fim dessa nossa análise, a grande lição é que a curiosidade científica e aquele olhar crítico sobre regras que a gente acha que são intocáveis têm um poder transformador imensurável. Será que outros padrões que usamos no dia a dia não estão só esperando um novo olhar para revolucionar a nossa eficiência? Fica o convite para continuarmos aprendendo e desvendando a ciência que move o mundo. Até a próxima!